E aí pessoal, eu sou José Ortiz, hoje é dia 24 de fevereiro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT, hoje com uma queda de 1,54%, vocês veem o candle que deixou aqui no dia de hoje, um candle que apesar de ter uma sombra inferior aqui que mostra um pouco de reação dos compradores, mostra uma continuidade desse movimento de queda. Então pelo tempo gráfico semanal, vocês veem melhor aqui, este candle mostrando força, tentou ganhar aqui essa resistência, não conseguiu. 2 candles de indefinição e essa semana para baixo. Há um suporte aqui nessa região dos 103,470, deve segurar aqui. E quanto ao Ibov, vocês veem aqui também uma queda bem forte hoje, queda de 1,67%. Então aqui, eu vi desenhar aqui esse retângulo, suporte, resistência, próxima média de 80 aqui em cima. Perdeu aqui na quarta-feira, perdeu esse daqui na quarta-feira, o de ontem tentou recuperar, não conseguiu, e hoje para baixo. O Ibov aqui na área dos 102.800 há um suporte interessante, tá? Que já foi um ponto que já segurou outra vez, vocês veem aqui 2 vezes que segurou, então aqui é um ponto que já foi resistência, já foi suporte, então um ponto que costuma haver um tipo de briga, tá? Tempo gráfico semanal, um candle que mostra força, que praticamente engolfando as 2 semanas anteriores, tá? Continuando esse movimento dessa semana, e pelo tempo gráfico mensal fica mais evidente ainda esse movimento de queda. Então este mês aqui de fevereiro está engolfando praticamente 2 meses, né? Dezembro e janeiro, 2 meses em que apesar da queda tocava aqui nessa região, mostrava força para recuperar. Este mês, por enquanto, seria que esse candle praticamente sem nenhuma sombra inferior, né? Quanto ao dólar, continua aqui dentro dessa consolidação, vai ficar mexendo aqui dentro, né? Então vocês veem vários candles para cima e para baixo aqui até que toque nos extremos dessa figura e deixe algum sinal ou de superação com um pullback para cima ou já buscando para baixo, né? Esse tipo de figura é interessante sempre operar as extremidades. SER3, um ativo que eu trouxe para comentar hoje, que eu achei interessante o volume apresentado hoje, tá? Sendo que é um volume que praticamente só ocorreu nos últimos 60 minutos. Então vocês veem aqui este candle aqui no fundo, um candle que engolfou outros 4, e depois este candle aqui com um volume bem acima do comum, assim, pro ativo, né? Então vocês olhando aqui, não teve nenhum outro candle, só teve um aqui já em novembro, que teve esse volume todo, né? Então um candle realmente incomum para esse ativo nesse ponto. Então é um ativo que eu vou ficar de olho caso deixe algum tipo de entrada na próxima semana. Marfrig eu havia comentado da possibilidade de fazer um trap no dia de hoje, caso houvesse superação aqui deste candle. Não houve. Entretanto, eu continuo deixando aqui no radar, mudei aqui o alarme para os 6,60, esperando aqui um trap no semanal. Então aqui nessa região pode haver aqui um trap, stop aqui no fundo, alvo pelo menos 2 vezes para cima, que está na lista, né, esse ativo. Mobley, comentei ontem, esse ABV tem me deixado bastante curioso, né, com esse ativo. O volume não tem sido dos melhores aqui nessa última semana, os últimos 10 dias aqui não teve um volume tão interessante. Entretanto, esse ABV mostra que pode vir um movimento forte nesse ativo. E está superior a quando o ativo estava 6 e pouco. Então, realmente uma divergência bem interessante. Tempo gráfico semanal também vocês veem que está dentro aqui dessa consolidação, tá? Então, apesar de não ter nenhum ponto de compra, o ABV deixa uma pulga atrás da orelha. Mglu, Magazine Luiza, deixou aqui no começo do dia um volume bem acima do comum. Estava subindo 7% ativo, segurou na média de 80, devolveu praticamente tudo, fechando com 1,40% de alta. Mas, assim, o movimento de hoje do Ibov puxou a maioria dos papéis para baixo, né? Então, aqui pelo tempo gráfico diário, vocês veem aqui muitas médias fortes, a média de 9, a média de 80. Realmente é necessário um volume acima do normal, um movimento acima do normal para superá-los. Não há nada que indique compra no ativo nesse momento.
Camil teve 2,5% de alta. E o interessante é que aqui já há uma divergência ao contrário, né? Há uma divergência de baixa aqui no OBV. Vocês veem que o ativo está num ponto mais alto, enquanto o OBV está no fundinho aqui. E o volume também, bem fraquinho. Então, esse ponto aqui, essa alta de hoje, também é um pouco estranha, né? E também aqui a possibilidade de estar fazendo um ombro, cabeça, ombro, tá? Nessa região. Sequoia é um ativo que hoje também deu uma puxada. Estava subindo bem aqui nesse ponto, devolveu um pouco, mas vocês veem que após ter feito esse candlezão aqui, volume bem acima, os demais candles têm se ficado aqui na média, provavelmente aguardando aqui a chegada da média de 9. Eu deixei um alarme aqui na região dos 2,73, esperando que viesse na 61,8, que deixasse algum tipo de sinal de compra. Por enquanto, tem segurado aqui em cima. Ecor Rodovias, Ecor 3, um ativo que ativou a 61,8, tem brigado aqui em cima, hoje fez um movimento bom, movimento bem bacana aqui, mas devolveu, chegou na média de 20, deu uma devolvida. É um ativo que tem aquela divergência bem interessante no ABV, né? Vocês veem o ABV bem em cima, preço do ativo embaixo, então provavelmente vem aqui um movimento mais forte. O volume tem aumentado também nas últimas semanas. Ryzen foi um ativo que eu falei semana passada que poderia fazer um trap no semanal. Trap não veio, não há entrada. O alarme aqui no 3,23 continua, mas por enquanto vocês veem aqui que no diário realmente não tem muito o que ser feito. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima semana.